Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje iremos falar sobre tipos de ligações para placas fotovoltaicas. Afinal, o que é uma ligação série, paralelo e misto? Mas antes, gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal e tocasse o sino de notificações. Bora para o vídeo? Ligação de placas em série. A corrente elétrica entre as placas é a mesma. Porém, devemos somar as tensões elétricas das placas fotovoltaicas. No nosso exemplo, temos duas placas de 12 volts e 5 amperes cada uma. Para realizar a ligação em série, devemos conectar o polo positivo de uma placa no polo negativo da outra placa. Dessa forma, nós teremos a soma das tensões. 12 volts mais 12 volts é igual a 24 volts e conservamos a corrente de saída, 5 amperes. Já no nosso exemplo 2, nós utilizamos 4 placas de 30 volts e 10 amperes cada uma. Conectamos o polo positivo de uma placa no polo negativo da outra placa. Somamos as tensões, 30 volts, mais 30 volts, mais 30 volts, mais 30 volts, 120 volts. E conservamos a corrente de saída, 10 amperes. Dessa forma, é realizada a ligação em série de placas fotovoltaicas. Ligação das placas em paralelo. A tensão elétrica entre as placas é a mesma. Porém, devemos somar as correntes elétricas das placas fotovoltaicas. No nosso exemplo, estamos utilizando duas placas fotovoltaicas de 12 volts e 5 amperes cada uma. Nesse tipo de ligação, nós unimos polo positivo com polo positivo e polo negativo com polo negativo. Nesse sistema, a tensão é sempre a mesma. Então, 12 volts, somamos as correntes. 5 amperes com 5 amperes é igual a 10 amperes. Estamos utilizando um conector tipo Y para facilitar a nossa interligação. No nosso exemplo 2, nós temos 4 placas de 30 volts cada uma e 10 amperes. Conservamos a tensão 30 volts e somamos as correntes 40 amperes. Afinal, o que é um circuito misto? Circuito misto é a junção do circuito série com o circuito paralelo. Nesse nosso exemplo, nós temos duas strings de 4 placas cada uma, cada placa de 30 volts e 10 amperes. Nós queremos descobrir qual é a corrente e a tensão final do circuito. Para facilitar os nossos cálculos, nós iremos desmembrar os circuitos. Relembrando, ligação de placa em série. A corrente elétrica entre a placa é a mesma, ou seja, será 10 amperes, porém, devemos somar as tensões elétricas das placas fotovoltaicas. 30 volts vezes 4 placas é igual a 120 volts. Temos duas strings, então cada string terá 120 volts e 10 amperes. Ligação de placas em paralelo. A tensão elétrica entre as placas é a mesma, ou seja, nós teremos 120 volts, porém, devemos somar as correntes elétricas das placas fotovoltaicas. 10 amperes mais 10 amperes é igual a 20 amperes. Afinal, qual a potência final fornecida pelas placas fotovoltaicas? Para responder essa pergunta, nós iremos utilizar a fórmula. Potência é igual a tensão vezes corrente, onde P é igual a potência, V é igual a tensão e I é igual a corrente. No nosso exemplo 1,
nós temos uma ligação em série de 5 placas de 12 volts e 5 amperes cada um. Dessa forma, nós temos uma tensão de saída de 60 volts e uma corrente de saída de 5 amperes. Logo, a potência é igual a tensão vezes corrente. Potência é igual a 60 volts vezes 5 amperes. Potência é igual a 300 watts. No nosso exemplo 2, em uma ligação paralela de 5 placas, de 12 volts e 5 amperes cada um, nós temos 12 volts de saída e 25 amperes. Logo, a potência é igual a 12 volts vezes 25 amperes. A nossa potência é igual a 300 watts. Agora, essa é para vocês. Qual a potência final do nosso circuito? Deixe a resposta nos comentários.